Graças a Deus, meus irmãos, nós temos que louvar a Deus e adorá-lo pela sua providência. Eu não esperava estar falando aqui hoje, né? Mas Deus quis assim. Nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o meu assunto é tratar sobre a espiritualidade da igreja. Na verdade, nós vamos tratar sobre a piedade cristã. Esse tem sido um assunto extremamente importante e necessário ao longo da história da igreja, mas especialmente após a reforma. Tem havido uma manifestação de desequilíbrio entre o interesse da ortodoxia, da doutrina, e da piedade prática na vida do crente. Às vezes enfatiza-se uma em detrimento de outra, e há um desequilíbrio, e movimentos têm surgido reacionários a um ou a outro. Nós vamos ver isso então com cuidado e buscar de Deus uma posição de equilíbrio, especialmente fundamentada nos ensinos de Calvino, que teve o interesse de apresentar o equilíbrio destas duas coisas extremamente importantes. Vamos antes orar, vamos curvar nossa fronte e pedir a orientação de Deus, a ajuda do Espírito Santo. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante de Ti, nas Tuas mãos. Não temos nada de nós mesmos, Senhor, senão um desejo muito grande. Sabemos que mesmo esse desejo vem de Ti, de descobrir a verdade, o ponto de equilíbrio saudável, que agrada ao Senhor, conforme está revelado na Tua palavra, sobre o que o Senhor tem proposto para nós em termos de vida cristã. Não queremos de forma alguma estar de um lado ou de outro. Queremos ter o equilíbrio que vem do Senhor e que de fato glorifica o Teu santo nome. Abençoa-nos na exposição, dá-nos tirocínio, sabedoria que vem do alto, e aquela graça especial que o Senhor concede, dá àqueles que se propõem a ministrar a Tua palavra. Tudo, Senhor, para a glória do Teu nome, tão somente para a glória do Teu nome, o bem da Tua igreja, que está aqui, representada aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que oramos e pedimos essas coisas. Amém. Amém. Por exemplo, quando os reformadores se levantaram, eles então voltaram o coração, a atenção para as Escrituras, pesquisando, estudando, com oração, buscando mesmo de Deus o entendimento, a compreensão das verdades das Escrituras para apresentá-la de modo correto ao povo, confrontando com o erro, com as heresias, enfrentando aquelas oposições, tanto heréticas como também confrontações filosóficas da sabedoria humana. Era necessário que eles estivessem mesmo muito firmes doutrinariamente, mas eles não se esqueceram da piedade, do exercício pessoal de piedade, na vida de oração e de comunhão com Deus, buscando do Senhor a graça necessária e suficiente para lidar com estas coisas de um modo equilibrado. Eram homens de oração, homens piedosos, reconhecidamente piedosos. Mas depois da morte deles, então as rusgas e as lutas, o movimento
contra-reformista, levantando questões, dúvidas, também a questão do iluminismo. Estas coisas todas foram requisitando mais daqueles que defendiam a ortodoxia, e a piedade foi sendo esquecida, até que então foi necessário, e aconteceu mesmo, um movimento reacionário na Alemanha, o pietismo, que nós conhecemos, exatamente porque sentiu-se falta desta piedade, desta vida de comunhão íntima com Deus. E surgiram então aqueles homens como Spener e outros, embora Spener foi assim, alguém equilibrado, ele reconhecia a importância da doutrina e tudo, mas a coisa foi se degenerando e deu-se demasiada ênfase à questão da piedade, e aquele apreço pela doutrina foi sendo esquecido, deixado de lado. Depois, novamente, nós encontramos outras reações, especialmente com essa questão do racionalismo. De novo, a abordagem a respeito das coisas de Deus se tornou tão clássico, filosófica a coisa, que chegou-se a se chamar de escolasticismo protestante, aquelas abordagens, e a piedade novamente foi esquecida. Graças a Deus, o movimento dos puritanos trouxe o equilíbrio. Eram homens verdadeiramente piedosos, que queriam a santidade e buscaram isso diante de Deus, como uma vida pessoal, de oração, uma busca prática de entender a palavra de Deus e unir a um exercício da piedade. Foi, de fato, um tempo áureo em que pôde-se conhecer de um modo muito claro e experimental a vida de ortodoxia, de conhecimento profundo das Escrituras, e também de piedade, de vida prática, piedosa, profunda. Este casamento, esta união, de fato foi algo glorioso, extraordinário, e que levou a este apogeu na vida da igreja, na história da igreja. E assim nós vamos encontrando estes desencontros e estas reações contra reações. E hoje nós encontramos isso também. Nós temos de um lado aqueles que defendem uma ortodoxia tradicional, mas não gostam muito desta ênfase com relação à oração, tem até receio, porque acham uma ênfase demasiada no emocional, e ficam nas raias de uma ortodoxia morta. Por outro lado, temos a contra-reação pentecostal, em que se dá ênfase demasiada ao sentimentalismo, àquelas experiências subjetivas, e não dão muito apreço à doutrina. Acham alguns até que a doutrina atrapalha, é um empecilho para ter experiências extraordinárias com Deus, e que não querem tratar disso. Quer dizer, estas coisas que nos preocupa. E nesse movimento que nós cremos ser de Deus, desde que começamos a nos interessar pelos puritanos, eu pessoalmente tive este grande interesse pelos puritanos, porque tive grande influência pentecostal na minha vida por um bom tempo de estudante, na minha formação. Tinha certo receio do calvinismo, exatamente porque na minha adolescência eu me defrontei, fui cercado por esse tipo de proposta
de ortodoxia morta, que rejeitava qualquer tipo de piedade. Então eu fiquei assim com o calvinismo, porque o meu coração ardia por uma vida de fervor, de oração, de estar próximo de Deus. Quando eu comecei a ler os puritanos, especialmente o Dr. Martyn Lloyd-Jones, naquele clássico livro Origens e Sucessores, eu fiquei espantado de ver calvinistas que amavam a ortodoxia, a doutrina, e que eram piedosos, e que tinham experiências profundas de oração, que buscavam e queriam mesmo mais da graça de Deus em suas vidas. Especialmente tratando do capítulo de Jonathan Edwards, que é considerado por Martyn Lloyd-Jones como o Everest, o Monte Everest do movimento dos puritanos, embora seja um puritano tardio. Porque Jonathan Edwards era um teólogo, filósofo, uma mente brilhante, e que tratou de todos os problemas da ortodoxia, desta luta entre fé e ciência, racionalismo, fé. Ele cuidou disso de uma forma extraordinária, com maestria, com uma apresentação irrefutável, uma argumentação inteligente, arguta, bíblica, com fundamentação teológica segura. Mas, exatamente no seu ministério, no meio do seu ministério, sua igreja em Northampton recebeu uma visitação poderosa do Espírito Santo num grande e glorioso avivamento, grande despertamento do século XVIII. E ele então, no meio desse turbilhinho de experiências extraordinárias, também de manifestações emotivas, ele, como grande teólogo, com sua mente brilhante, teve que cuidar dessas coisas e tratar delas e colocá-las sob o crivo das Escrituras, buscando esse equilíbrio. E é chamado teólogo do avivamento. E é extraordinário, porque, de fato, Jonathan Edwards é como se fosse, então, assim, um modelo de uma ortodoxia equilibrada, a piedade cristã e a experiência de avivamento, de um poder do Espírito Santo que a igreja pode experimentar. Seu livro clássico, tratando das emoções, sobre o crivo das Escrituras, é algo extraordinário. Ele conta experiências e vai, então, analisando essas experiências. Engraçado porque a própria esposa dele, ele viajou por um tempo, quando retornou, soube, a esposa tinha tido uma experiência extraordinária. Dentre elas, ela se achava em oração na sala, foi transportada para a cozinha, coisas assim. E ele então soube, sentou-se com ela e disse: conte tudo para mim. E ela foi relatar e contar essas experiências, e ele então foi analisando essas experiências. E um livrinho maravilhoso, se você puder tê-lo em mãos, é fundamental. Para mim foi maravilhoso, me salvou numa situação, a genuína experiência espiritual. Eu no início do meu ministério tive um problema, todos nós tivemos que enfrentar o problema do dente de ouro, você se lembra? Então, o que é que a gente vai fazer com isso?
E havia várias propostas. E apareceu uma senhora na minha igreja que disse que tinha dente de ouro. E eu disse, o que eu vou fazer? Eu tinha certeza que não era de jeito nenhum, mas não podia dizer isso. E então peguei o livrinho de Jonathan Edwards, Genuína Experiência Espiritual. Ele coloca lá 6 ou 8 ou mais razões como dar autenticidade a uma genuína experiência, de acordo com as Escrituras. E a mulher vivia mostrando o dente de ouro para a igreja. E eu então, numa escola dominical, classe única, peguei o livrinho e disse, está certo, vamos lá. Se você tiver alguma experiência extraordinária, você vai ter que coadunar com esses princípios aqui, que esse grande teólogo estabelece, e que, de acordo com a palavra de Deus. É preciso que você tenha isso, é preciso ter aquilo. E a mulher tinha muitos problemas. Eu não sei como cabia a língua dentro da boca com dente de ouro e tudo, porque era um problema. E quando eu fui apresentando aqueles passos de Jonathan Edwards para dar autenticidade a uma genuína experiência espiritual, a boca foi fechando, travou, nunca mais abriu daquela mulher. Porque não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, veja que importância que é não negar que Deus pode e realiza mesmo coisas extraordinárias, principalmente em tempos de avivamento. Mas trazer essas experiências sob o crivo das Escrituras e discipliná-las segundo a palavra de Deus. As propostas de piedade que nós encontramos por aí, por exemplo, o catolicismo romano entende piedade como dentro de um ritualismo, sacramentalismo e a disciplina monástica, que tudo isso num pacote envolvido com misticismo. O pentecostalismo, como já falamos, o carismatismo, é aquela espiritualidade com desprezo às formalidades, não gosta de liturgia escrita, preparada, e desprezam o conteúdo intelectual, preparo de mensagens e coisas assim. Não todos, eu sei que há pentecostais que de fato, principalmente agora, especialmente na Assembleia de Deus, tem havido um movimento de estudo e de preparação de sermões, estudos, seminários, graças a Deus. Mas, via de regra, não querem. Eles dão ênfase a um subjetivismo emocional. Mas os reformados, eu diria, a proposta dos reformadores é uma preocupação com a fundamentação bíblica, compreensão e amor à doutrina. É um casamento entre conhecimento das Escrituras com piedade no coração. John Murray, professor do nosso querido Palmer Robertson, dizia que isto é uma piedade inteligente. Então, é de fato isso que nós devemos desejar. Então, vamos considerar algumas coisas, especialmente em Calvino, grande teólogo, piedosíssimo. Teodoro Beza escreveu a biografia de Calvino. Ele disse que, pessoalmente, ele testemunhou durante 16 anos o que era a vida desse grande reformador, o exemplo dele, a sua vida de piedade, tanto de estudo duro das Escrituras, da teologia, como também vida de piedade, de oração diante de Deus. Ele disse, é uma vida extraordinária, que é muito fácil de ser caluniada, mas difícil de ser imitada. Palavras de Teodoro Beza com relação ao testemunho da piedade de Calvino. Para ele, Calvino, o entendimento teológico e piedade prática, verdade e utilidade são inseparáveis.
Ele dizia: não há verdadeiro conhecimento onde não há verdadeira piedade. No prefácio das Institutas, que ele escreve ao rei Francisco I, ele diz que o propósito delas é solenemente transmitir certos rudimentos pelos quais aqueles que são tocados pelo zelo para com a religião sejam imbuídos de verdadeira piedade. E estabelece os alvos da verdadeira piedade. Ele diz: o alvo da verdadeira piedade é a glória de Deus, mais do que a própria salvação. A confissão do homem piedoso deve ser, diz ele: somos de Deus, vivemos para Deus, somos de Deus, vivamos para Ele, morramos para Ele. Somos de Deus, que todas as partes da nossa vida conjuntamente desemboquem nele, como nosso único alvo legítimo. Entendimento de piedade da vida toda, total. Como glorificar a Deus? Calvino escreve: Deus prescreveu para nós um caminho pelo qual deseja ser glorificado: a piedade, que consiste basicamente em obediência à sua palavra. Aquele que ultrapassa esse limite não honra a Deus, antes o desonra. Obediência à palavra de Deus significa obter refúgio em Cristo para perdão dos pecados, conhecê-lo através de sua palavra, servi-lo com amor no coração e realizar boas obras em gratidão pela sua bondade e exercer autonegação a ponto de amar até os nossos inimigos. Fecha aspas, Calvino. O verdadeiro piedoso dirá, ele dizendo: eu ofereço a ti, Senhor, meu coração, pronta e sinceramente. Agora, Calvino não cita isso ao ar sem fundamento, sem fundamentação. Ele fundamenta a piedade. E o fundamento que ele apresenta para a piedade é nada mais, nada menos do que nossa mística união com Cristo. Esta é a base da piedade. Meus irmãos, se nós compreendemos e entendemos isto, então, piedade não vai ser uma axiologia, e muito menos qualquer proposta subjetiva, ou conclusão aleatória. A base da piedade é nossa união com Cristo. Total união é possível porque Cristo tomou nossa natureza humana, diz Calvino, enchendo-a com sua virtude. Essa união foi histórica, ética, pessoal, mas não essencial. Não foi crassa mixtura, como dizem os teólogos. Quer dizer, esta união não nos confere nada da natureza divina do Senhor. É uma união que transfere benefícios gloriosos de Cristo ao crente, mas não nada da divindade. Vemos que é, na verdade, um propósito eterno esta união com Cristo. Veja Efésios, vamos começar vendo os textos aqui ao longo da nossa consideração. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Veja esta expressão: como nos escolheu nele, em Cristo, no amado. São expressões que vão acontecer muitas vezes nas cartas do apóstolo Paulo. É marca mesmo, que mostra a importância da nossa união com Cristo. Então, nós fomos escolhidos nele, quer dizer, a predestinação,
a eleição foi baseada na união com Cristo. Nós fomos eleitos e escolhidos em Cristo. Então, na verdade, esta união já estava no coração e no propósito de Deus desde a eternidade, como ouvimos aqui. Não teve nem começo. Não é interessante? Fomos unidos a Cristo na eternidade. É um propósito eterno. Esta união também, ela é federal representativo. Isso tem implicações na justificação e na herança. Romanos capítulo 8 diz a respeito deste nosso direito de herança. No versículo 17 nós lemos assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, somos herdeiros por causa da nossa união. E a justificação, nós podemos ver isto e vamos ver mais acentuadamente na questão de termos Cristo nos representando como segundo Adão. Assim, nós, unidos a Cristo, recebemos então judicialmente a justificação sobre nós. Então vamos tratar disso daqui a pouco. Mas também a união, ela é vital e espiritual. É aí que então nós vamos ter, como consequência disto, a vida prática de piedade. Então a vida prática de piedade, ela tem sua origem na união com Cristo. Não pode ser diferente, nós vamos ver isso. Quando o crente é feito um com o seu cabeça redentor, então todas as graças comunicáveis do cabeça começam a ser transmitidas. Assim sabemos que cada tipo de benefício compõe o todo da redenção. E é proveniente desta união, que é sua fonte: justificação, força espiritual, vida, ressurreição, boas obras, oração, louvor, santificação e perseverança. Tudo mais vem então desta fonte, que é Cristo, nossa união com Cristo. Ninguém vai conseguir piedade, vida cristã, santidade, ou o que for de vida cristã, se não for em Cristo, por si só, de forma alguma. Mas isto vem da nossa união com Ele. Nós temos na palavra de Deus algumas metáforas para tratar desta união com Cristo. Primeiro, é um santo edifício, que tem fundamento e estrutura. Veja 1 Pedro capítulo 2, rapidinho, versos 4 a 6. Chegando vós para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, fundamento, a pedra, e nós somos edifícios ligados a esta pedra, sentados sobre este fundamento. Então, somos edificados um edifício santo espiritual, pedras vivas, mas ligados à pedra angular. Então, isso é uma metáfora da nossa união com Cristo, formando um só edifício. Mas também a árvore e seus ramos. João 15, eu creio que você sabe, conhece bem a alusão que o próprio Senhor Jesus Cristo faz disto, dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda.
vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então aqui é a árvore, os ramos unidos a ele, recebendo como recebe seiva para produzir frutos. Do contrário, não produz nada. Romanos, do capítulo 11, nós temos também o apóstolo, pelo Espírito Santo, trazendo a mesma figura com relação a Israel. Nós vemos que a apresentação é de uma árvore e nós somos enxertados nesta árvore. Verso 17: se porém alguns dos santos forem quebrados, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. É uma figura, então, não é, da igreja, que é o corpo de Cristo, e os ramos enxertados, e os ramos naturais, no caso os judeus. A árvore é a mesma do Velho e do Novo Testamento, é uma só, né? Então não existe Israel separado de igreja, é uma coisa só. E se Deus há de fazer alguma coisa com os judeus, o fará trazendo-os para a igreja e unindo-os a Cristo, não tem outra proposta. Então, essa é outra metáfora. O corpo e sua cabeça, Efésios 4. Eu estou passando bem rápido, porque tem muita coisa que eu tenho que falar. Efésios 4, versículos 15 e 16. Diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então somos unidos a cabeça num só corpo. Veja, a união com Cristo é representada desta forma. A igreja é corpo de Cristo, ele é a cabeça, estamos unidos a ele. Homem e sua esposa, Efésios 5, mais para frente um pouquinho, você sabe desta figura extraordinária que é apresentada aqui, versos 31 e 32. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, você já conhece o texto e sabe que o apóstolo usa esta figura para mostrar que nós estamos unidos a Cristo como a esposa unida ao marido, sendo uma só carne. Nós estamos unidos a Cristo. É a metáfora do casamento. E o segundo Adão e seus descendentes, Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim, o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, mas pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo. Então, depende desta união com o cabeça, com o segundo Adão. Senão não vai haver vida espiritual de forma alguma. Como se efetua isso? Pelo Espírito de Cristo, mediante a fé. Veja o que diz Calvino: somente o Espírito pode unir Cristo no céu com o crente aqui na terra. Assim como o Espírito uniu céu e terra na encarnação, assim na regeneração, o Espírito eleva o eleito da terra e o comunica com Cristo no céu, e traz Cristo ao coração e à vida dos eleitos na terra. Está escrito nas Escrituras. Não é extraordinário? O Espírito de Cristo que promove esta união, elevando o nosso espírito até Cristo nos céus e traz Cristo ao nosso espírito aqui na terra. Esta união é feita por meio de Cristo. O pastor Palmer Robson falou desta união e do profeta por excelência, Cristo, que, encarnando a palavra, opera esta unidade gloriosa. Calvino vai além de Lutero, dizendo que a nossa união com Cristo pelo seu Espírito dá poder àquele que está unido nele. Como um galho recebe força, energia da raiz, o crente é animado pelo secreto poder de Cristo. Assim pode ser dito que Cristo vive e cresce nele. Como a alma vivifica o corpo, assim Cristo comunica vida aos membros, aos seus membros. Eu quero que você perceba que a fundamentação de Calvino nesta união com Cristo é essencial. Você precisa entender isso. Isso é maravilhoso porque, veja, onde é colocado o centro do poder que nós necessitamos para viver a vida cristã. Eu li um livro de Watchman Nee, acho que você deve ter lido um tempo atrás. Eu então li, e ele, fazendo uma exposição de Romanos 6, quando chega no verso 13, que diz: considerai-vos, pois, mortos para o pecado, vivos para Deus. Ao invés de ele fazer como Calvino, que diz que este poder, esta força, vem da união nossa com a morte e a ressurreição de Cristo, ele diz: não, arranje uma fé no seu coração para colocar na sua cabeça que você pode, considera-se morto e vivo. Quer dizer, é você quem tem que se virar e arranjar alguma coisa, uma proposição, algo que você assenta no seu coração, e que daí misticamente vai surgir então a força para você agora não pecar, viver na prática do pecado, mas vai arranjar força, vai surgir força dessa sua posição. Quer dizer, é você quem tem que fazer. Mas veja, não é isso que Calvino está dizendo. Ele está ele está trazendo à baila essa união com Cristo e dizendo que a força vem de Cristo. Você, o que precisa é de fato compreender isso, entender e buscar diante de Deus, na presença de Deus, de Cristo, a força por causa da sua união com Ele, para experimentar esta vida vitoriosa. Mas não é você que vai formular isto, não está em você esta força. O fato é que, como resultado desta união com Cristo extraordinária, a expressão mística não leve para o lado de misticismo. A expressão mística é apenas para mostrar que é algo difícil de explicar e que ocorre em secreto. Só isso, mas não tem nada a ver com misticismo. O que é que acontece? Dessa nossa união com Cristo obtemos justificação, é aquela pureza ideal ou judicial que nos é imputada,
e a santificação, que é a pureza real ou prática. A primeira, a pureza que é imputada a nós, é a pureza de Cristo, pelo qual o Pai nos aceita como puros e justos diante dos seus olhos. A segunda se refere ao processo pelo qual o crente mais e mais se torna conforme Cristo, no coração, na conduta e devoção a Deus. Na santificação, o crente oferece-se a si mesmo a Deus como sacrifício. Isso não vem sem um grande esforço e vagaroso progresso, diz Calvino. Requer purificação da poluição da carne, renúncia do mundo, requer arrependimento, mortificação de pecados, conversão diária. Então não tem nada de místico e de instantâneo, como ensinava, por exemplo, Wesley e seus discípulos, que você poderia alcançar, pela fé, uma santificação e se tornar impecável. Ora, isso é um absurdo. Você veja que na esteira da reforma é bem diferente. Muito bem, se é assim, então Calvino mostra que esta união com Cristo, para a pureza judicial, de justificação, é maravilhosa, é mesmo instantâneo. Mas em termos de santificação diária e prática de piedade, é algo a ser exercitado e praticado. Aí ele coloca então, vamos dizer, os meios pelo qual Deus estabeleceu para que nós pudéssemos desenvolver a piedade. E a primeira coisa que ele coloca é a igreja. A igreja. Meus irmãos, eu achei isso maravilhoso. Porque, não sei, hoje eu percebo que há um descaso para com a igreja. Uma comunidade, não bobagem, igreja, não precisa isso aí não. A comunidade, uma coisa assim, a gente está junto, quer dizer, aquele senso do que é a igreja, o que estava no coração de Cristo, quando veio para estabelecer, né, a igreja, nos termos neotestamentários. A piedade em Calvino não é independente nem da Escritura e nem da igreja. Ao contrário, ela é fundamentada na palavra e nutrida na igreja. Apesar de romper com o clericalismo romano, de Roma, Calvino mantém um elevado conceito de igreja. Presta atenção. Ele diz, abre aspas, se não preferirmos a igreja de todos os demais objetos do nosso interesse, não somos dignos de sermos contados como um dos seus membros. E veja o que diz Agostinho. Não podemos ter Deus como nosso Pai se recusamos ter a igreja como nossa mãe. Isso é estranho para a gente, não é verdade? Eu não sei se nós vivemos num contexto rodeado de catolicismo, e esse negócio de igreja, ser mãe e tal. Eu não sei para você, mas para mim soava assim, meio estranho. Mas não é não. Não é não. Calvino ainda diz, presta atenção, não há outra forma de entrar na vida a menos que essa mãe nos conceba em seu ventre, nos dê a luz, nutre-nos com seus seios e, por fim, que nos guarde em seus cuidados e direção, até que, despidos de nossa carne mortal, sejamos como os anjos. Aí, se você vai para a confissão de fé, você vê que os puritanos estavam certos e na mesma esteira.
Veja o que eles dizem com relação à igreja, no capítulo 25, igreja, parágrafo 2 diz: a igreja visível, que também é católica e universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus. Presta atenção nessa frase: fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. É isso mesmo. Quer dizer, claro que Deus pode agir extraordinariamente, mas ordinariamente Deus estabeleceu como meio para operar a salvação a igreja através do seu ministério e da sua pregação. É assim. Os crentes são unidos a Cristo e sua igreja. O crente cultiva a piedade pelo Espírito, por instrumentalidade da igreja. Efésios 4, de 7 a 16. Eu não vou ler esse texto porque estou com um tempo contado. Você anote esse texto aí para você olhar com cuidado. Então, o que é que acontece na igreja que exercita a piedade do crente? É a pregação da palavra, ensino da lei, ministração dos sacramentos, cântico dos salmos e oração. Estou falando o que Calvino estabelece. Não é porque na minha igreja cantamos salmo, não. Calvino diz. Quer ver? Vamos começar com a pregação da palavra. Pela pregação dos ministros de Deus, ungida pelo Espírito, a renovação dos santos é efetivada e o corpo de Cristo é edificado, diz Calvino. O Espírito, nosso ministro interno, promove piedade usando os ministros externos, os profetas, para pregar a palavra de Deus. Veja que a piedade está ligada a este exercício da vida comum da igreja. E é muito importante. Tem gente que acha que pode ter piedade por si só, pelos não ser de igreja e tal, e defende isso. De forma alguma. A palavra pregada é usada como um instrumento para curar, purificar e tornar nossas almas doentes, diz Calvino, e soberbas, em almas frutíferas. Em última análise, a pregação é um poderoso meio de graça, em que Deus opera a piedade no coração e na vida dos crentes. E o ensino da lei? O ensino da lei é algo que deve ser, meus irmãos, feito. Calvino fazia isso naturalmente. E nós na igreja devemos ensinar a lei. A lei promove a piedade de 3 formas de Calvino. Primeiro, ela restringe o pecado e promove a retidão na igreja e na sociedade, prevenindo que ambos desemboquem em caos. Segundo, ela disciplina, educa e nos dá convicção. Ela nos tira de nós mesmos e nos conduz a Cristo, que cumpriu e é o fim da lei. A lei não nos leva a um conhecimento salvífico de Deus e de Cristo, mas o Espírito a usa como um espelho para mostrar nossa culpa e destruir qualquer esperança própria. E o Espírito a usa para nos trazer ao arrependimento. Ela, enfim, nos conduz a uma desesperada necessidade espiritual, de onde deve nascer a fé em Cristo.
pelo próprio Espírito Santo. O uso da lei para trazer convicção de pecados é crítico para a piedade cristã, diz Calvino, pois ela previne contra a ímpia autojustiça que está propenso no coração de todos nós, do mais santo. Isso, meus irmãos, não se engane, isso é próprio da nossa própria natureza corrupta, né? E o mais santo, estou falando de crentes mesmo, tem uma propensão de justiça própria. Aí vem a lei e acaba com tudo. É importante para uma piedade segundo agrada a Deus o ensino da lei. Ela se torna a regra da vida, em terceiro lugar, para o crente. Qual é a regra da vida que Deus tem para nós? Pergunta Calvino no Catecismo de Genebra. A resposta é: sua lei. Qual é a regra da vida que Deus tem para nós? No Catecismo de Genebra, Calvino pergunta isso e responde: sua lei. Mais tarde ele dirá: a lei mostra-nos o marco que devemos mirar, o alvo que devemos perseguir, e com a medida da graça concedida a cada um de nós, devemos ser conforme o mais alto padrão de retidão, e pelo constante estudo da lei, avancemos mais e mais, diz Calvino. E que dizer dos sacramentos agora, que são ministrados corretamente na igreja? Os sacramentos são um exercício de piedade. Eles promovem e fortalecem nossa fé e nos ajudam a nos oferecer a nós mesmos como sacrifícios a Deus. Olha, o entendimento de Calvino sobre os sacramentos é algo assim, singular, é de fato algo tão extraordinário, não é? Maravilhoso. Quem estuda os diversos pensamentos e proposições, mesmo entre os reformadores, os pontos de vista com relação aos sacramentos, quando vê Calvino, é completamente distinto e algo extraordinário, especialmente pelo seu conceito da ação do Espírito Santo na ministração do sacramento da ceia. É algo extraordinário. E então ele vai mostrar que isto é fundamental no exercício de piedade do crente. Para Calvino, como para Agostinho, os sacramentos são a palavra visível. A palavra pregada é recebida através dos ouvidos, a palavra visível através dos olhos. Os sacramentos apresentam o mesmo Cristo que a palavra pregada, mas o comunica de um modo diferente. Pense bem, Cristo nos é comunicado nos sacramentos. Não é só através da palavra, nos sacramentos. Cristo é comunicado ao coração do crente. Não é só uma comemoração, uma lembrança do que Cristo fez. Algo acontece de fato maravilhoso ali, enquanto você participa do sacramento. Deus vem ao seu povo nos sacramentos, encorajando-o, capacitando-o a conhecer Cristo melhor, edifica-o e nutre o crente nele. Como muda a nossa visão nesse sacramento? Você vai para a Santa Ceia, aí toma a Santa Ceia e tal, lembra, oh, graças a Deus, Cristo, o Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim, seu corpo e tal. Você sente emoção ali, mas pense como é diferente você pensar: eu estou indo para sentar-me à mesa do Senhor e me alimentar de Cristo, como diz nossa confissão, a confissão de fé do Westminster, se alimentar de Cristo crucificado. Ter ali uma experiência profunda, o Espírito Santo vai agir de uma forma extraordinária, lhe vitalizando a piedade. É maravilhoso. O batismo é símbolo da união, renovação do Espírito e adoção na família do Pai Celeste. E aí nós entendemos o que é o batismo do Espírito Santo. Como o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo,
Ele nos une a Cristo, a sua morte, sepultamento e ressurreição, e também nos une a sua igreja. Isso é um batismo glorioso. Todo crente passou por isso. Tem que ter passado. Então, nós não cremos como os católicos no rito ex opere operatum, que o ministro tem, o sacerdote, esse poder de realizar isto. Nós cremos que o Espírito Santo faz isto. Mas o sacramento confere graça. Sim. Na Santa Ceia, a Santa Ceia mostra como estes filhos são nutridos pelo Pai amoroso. No sacramento do batismo, somos recebidos na família do Pai Celeste. Na Santa Ceia mostra como estes filhos são nutridos pelo Pai amoroso. Calvino ensina que Cristo dá-se a si mesmo a nós na ceia. Não somente seus benefícios. Como ele se dá a si mesmo em seus benefícios na pregação da palavra, também nos faz parte do seu corpo, quando se dá a si mesmo. Calvino não explica precisamente como isso acontece na ceia, mas é melhor experimentado do que explicado, diz ele. Contudo, ele não diz que Cristo deixa os céus para entrar no pão ou ficar junto e ligado aos elementos. Não. Antes, na Santa Ceia, somos chamados a elevar nossos corações aos céus, onde Cristo está. E não nos apegamos ao exterior do pão e do vinho. Somos elevados através da obra do Espírito Santo em nossos corações, para ter comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, com Cristo celeste. Os sacramentos podem ser vistos como escadas pelas quais subimos aos céus, diz Calvino. Então, veja, meus irmãos, que estudar a piedade, isso que nós desejamos tanto e queremos, tem que ser considerado isso, a importância da palavra, né? Primeiro, compreender nossa união com Cristo. Depois, entender que o resultado é justificação e santificação, que tem a ver com este exercício. E Deus estabelece a sua igreja com a pregação da palavra, com os sacramentos, para que possamos obter auxílio para a nossa piedade. E que dizer então do cântico dos salmos? Eu tenho que dizer isso, porque nós estamos como que em núpcias, desde que descobrimos a benção de cantar salmos. Eu, por favor, não me entendo, eu não quero entrar na questão aqui polêmica de exclusividade de salmos, não é isso. Mas já que nós estamos todos convencidos de que precisamos restaurar a prática do cântico dos salmos na igreja, e pensem assim: Calvino via os salmos como um manual canônico de piedade. Veja a importância dos salmos, de cantar salmos para a vida de piedade. No prefácio do seu comentário de Salmos, ele escreve, abre aspas: não há outro livro no qual onde somos mais perfeitamente ensinados quanto à correta maneira de adorarmos a Deus, ou no qual mais poderosamente somos levados a exercitar a piedade. Os Salmos. E ele diz pelas seguintes razões. Primeiro, vou enumerar aqui pelo menos 8 razões. Me perdoem ler, preste atenção. Primeiro, como revelação vinda de Deus, os salmos os ensinam acerca de Deus. E porque são teológicos, como doxológicos, eles são nosso cântico credal, confessional. Segundo, eles claramente nos falam de nossa necessidade de Deus, de quem somos e por que precisamos da ajuda de Deus. Terceiro,
eles oferecem o remédio divino para as nossas necessidades. Eles nos apresentam Cristo em sua pessoa, ofícios, sofrimentos, morte, ressurreição, assunção, proclamando as bênçãos da justificação pela fé somente e a necessidade de santificação pelo Espírito Santo através da palavra. Como é que alguém diz que canta salmos, a gente não vai falar de Cristo, não vai falar das obras de Cristo? Os salmos estão cheios de Cristo e da sua obra e dos seus ofícios. 4. Eles demonstram a extraordinária bondade de Deus e nos convidam a meditar em sua graça e misericórdia. Eles nos levam a nos arrepender e temer a Deus, a confiar em sua palavra e esperar na sua misericórdia. 5. Eles nos ensinam a buscar refúgio no Deus da salvação através da oração e nos mostram como devemos trazer nossas petições a Deus. Nos mostram ainda como orar confiantemente em meio às adversidades. 6. Os salmos nos mostram a profundidade da comunhão que podemos gozar com o Deus que é cumpridor das promessas do pacto. Mostram ainda como a igreja viva é a noiva de Deus, é a filha de Deus, é o rebanho de Deus. 7. Eles são um veículo da adoração congregacional. Em muitos salmos o pronome está na primeira pessoa do plural, nós ou nosso, para indicar este aspecto congregacional. Mas mesmo aqueles onde se usa a primeira pessoa do singular, ainda se indica todos os que amam ao Senhor e estão comprometidos com Ele. Eles nos movem a confiar e a adorar a Deus e amar nossos irmãos. Eles nos incitam a confiar nas promessas de Deus, ter zelo por Ele e por sua casa e compaixão pelos que sofrem. E último, 8. Os salmos cobrem toda a extensão da experiência espiritual, incluindo fé, incredulidade, alegria em Deus, tristeza pelo pecado, divina presença, divina deserção. Calvino costumava dizer, eles são uma anatomia de todas as partes da alma. Os salmos de Davi, especialmente, são como um espelho no qual somos levados a louvar a Deus, a encontrar descanso em seus propósitos soberanos. Calvino acreditava que o cântico dos salmos congregacional, presta atenção nisso, subjugava o coração enganoso e as afeições voluntariosas ao caminho, subjugava e levava ao caminho da piedade. Subjugava o coração enganoso e afeições voluntariosas e conduzia à piedade. Como a pregação e os sacramentos, o cântico dos salmos disciplina as afeições do coração na escola da fé e eleva o crente a Deus. O cantar dos salmos amplifica os efeitos da palavra sobre o coração e multiplica o poder espiritual da igreja. Você crê nisso? Tem que crer, porque é a palavra de Deus. Não é composição de homens. É a palavra inspirada de Deus que está sendo cantada. Alguma coisa tem que acontecer. O Saltério de Genebra foi parte integral da adoração calvinista por séculos. O Saltério de Genebra promoveu piedade, estimulando a espiritualidade da palavra, que era corporativa e litúrgica, quebrando a distinção entre liturgia e vida. Os calvinistas cantavam livremente os salmos, não somente nas igrejas, mas também nos lares, ruas, nos campos. O cântico dos salmos se tornou, enfim, o coração e a alma da piedade reformada. Por que nós, herdeiros da reforma, por que nos foi negado isso? Sabe, eu pergunto isso. Em toda a Europa, em todas as partes,
reformados e cântico dos salmos é natural. Só os reformados daqui, brasileiros, não. Nós tivemos os salmos e hinos, mas depois foram sumindo. O que prevaleceu mesmo são os cânticos, e nós não temos quase salmos. Irmãos, nós que amamos esta tradição reformada, esta herança reformada, comece a amar os cânticos dos salmos e a buscar isto. Você vai ver, isso vai mudar sua igreja. Eu quero encerrar agora falando da dimensão prática e pessoal. É rápido, eu estou encerrando, prometo. Porque, claro, nós falamos da piedade nesta dimensão corporativa da igreja, mas agora vamos falar em termos pessoais. O cristão luta por piedade porque ele ama a retidão, anseia viver para a glória de Deus e se deleita em obedecer às regras de justiça conforme elas são apresentadas nas Escrituras, diz Calvino. Para Calvino, a piedade é o princípio, meio e fim da vida cristã. Então, vem a prática da oração pessoal. Vida de oração, meus irmãos, como é que nós podemos negligenciar isso? É o principal e duradouro exercício de fé e o elemento mais importante da piedade, a vida de oração. Calvino devota o segundo maior capítulo das Institutas, livro 3, capítulo 20, à oração, apresentando 5 propósitos para a oração. Primeiro, correr para Deus em cada necessidade. Segundo, apresentar todas as nossas petições diante dele. Terceiro, nos preparar para receber os benefícios com um coração humilde e cheio de gratidão. 4, meditar sobre a bondade de Deus. 5, estimular um espírito de deleite pelas respostas e confirmar a providência de Deus. Sabe o que eu acho importante isso? Porque a ideia que nós temos de oração é apresentar uma lista de pedidos para Deus, não é? É isso que nós fazemos. A gente vai orar, diz, bom, Senhor, tal, rapidamente falamos alguma coisa, confessamos nossos pecados, tudo que o Senhor tem nos dado, mas, e aí vem as petições. Pedimos para nossa família, tal. Tudo bem, mas você já parou para orar e meditar sobre a bondade de Deus, orando sobre isso? Achamos que isso não encaixa no período de oração. Mas para exercício de piedade, nós temos que fazer isso. Precisamos nos disciplinar a perseverar em oração, pois a oração nos mostra e nos mantém em comunhão com Cristo. Somos assegurados em oração da intercessão de Cristo, sem a qual nossas orações seriam rejeitadas. Somente Cristo pode transformar o terrível trono de Deus em bendito trono de graça, diante do qual podemos nos aproximar em oração. Eu vou repetir, somente Cristo pode transformar o terrível trono de Deus em bendito trono de graça, diante do qual podemos nos aproximar em oração. Os puritanos, além de gastar tempo em oração, muito tempo, como aquele pastor, genro de John Knox, que gastava 7 horas em oração durante o dia, e pela madrugada a esposa tinha que chamá-lo, porque acordava e não o via no leito, e ele estava congelando em oração. Ela levava o cobertor, colocava sobre ele, e dizia, filho, volta, você vai adoecer. E ele respondia, eu não posso, tenho 3.000 almas sob minha responsabilidade,
pelas quais vou responder: eu não posso, tenho que orar. E muitos outros exemplos de vida de oração são extraordinários. Eles também tinham um processo de meditar. Era um processo complicado. Eu não me ouso explicar aqui, mas se nós admiramos os puritanos, como alcançaram esse nível de espiritualidade, de piedade, de conhecimento profundo de Deus, mas a gente precisa entender que houve um esforço muito grande, uma prática, uma disciplina na vida de piedade e de oração. Calvino coloca a autonegação como um princípio para a piedade. É a dimensão sacrificial da piedade, dizia Calvino. O fruto da nossa união com Cristo é a autonegação, que inclui o seguinte, rapidinho: a percepção de que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Nosso maior inimigo não é o diabo, nem o mundo, mas nós mesmos. Piedade sem esse conceito de autonegação, sem esse entendimento, não dá. Segundo, é o desejo de buscar as coisas do Senhor durante a nossa vida. Não há lugar para orgulho, lasciva, nem mundanismo, quando o coração se volta para as coisas de Deus e prioriza as coisas de Deus. Terceiro, o compromisso de entregar a nós mesmos e tudo que nos pertence a Deus. Preste atenção, não dissocie piedade disto. Está disposto a amar ao próximo, vendo neles a imagem de Deus. Sem autonegação, dizia Calvino, podemos possuir tudo, sem possuir uma partícula sequer da felicidade verdadeira. É fundamental. Aí vem o entendimento de tomar a cruz. O que significa isto? É estar preparado para enfrentar as dificuldades da vida sem reclamar. Mais que contingências por causa do pecado, o sofrimento é resultado da nossa união com Cristo. Como? Tomar a cruz é um teste para a piedade, dizia Calvino. Ele diz o seguinte: pois assim somos elevados na esperança, treinados na paciência, instruídos na obediência e castigados em nosso orgulho. E ele vai dizer o seguinte: nós somos unidos a Cristo para as coisas maravilhosas que podemos experimentar em Cristo, mas também para experimentar a vida de sofrimento que Cristo teve. É isso que é carregar a cruz. E não murmurar por isso, saber que Deus tem um propósito nisto, para operar a piedade em nós. Como lidar com as coisas boas, então, desta vida de um modo equilibrado e piedoso? Sempre tem isso, né? Porque os puritanos prosperaram, tinham coisas boas, né? Sabiam apreciar coisas boas. Como conciliar isso com a piedade? Porque quando a gente tem coisa boa, a gente esquece da piedade, né? Tem gente que fica tão entusiasmado com as coisas boas da vida que esquece do céu. Diz: é muito cedo para ir para o céu. Mas você não vê isso nos puritanos. Você os vê alegres, usufruindo das coisas boas e ansiando pelo céu. Como? 4 princípios Calvino coloca. Primeiro, reconheça que Deus é o doador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Segundo, entenda que se temos poucas possessões e devemos suportar nossa pobreza pacientemente, vou ler outra vez. Entenda que se temos poucas possessões, devemos suportar nossa pobreza pacientemente, o que é bem melhor do que ser embaraçado por desejos desordenados, dizia Calvino. Terceiro, lembre-se que somos mordomos desse mundo onde Deus nos colocou e que em breve seremos chamados a prestar contas. 4, saiba que Deus nos chama para si mesmos e para o seu serviço, por isso devemos nos esforçar para cumprir nossa tarefa.
Eu penso, meus irmãos, que se Deus, por sua graça, operar no nosso coração, esses conceitos serem firmados no nosso coração, nossa vida, e nós saímos daqui tão convictos de que não pertencemos a nós mesmos, mas que fomos comprados por preço, e que temos um dono, e que se vivemos agora, não vivemos mais para nós mesmos, senão por aquele que por nós morreu e ressuscitou, que a nossa vida está escondida em Cristo, unida a Ele, e que não há outro propósito de respirar senão glorificar a Deus, que era o que Calvino sempre entendeu. Se o Espírito Santo colocar isso em nosso coração, se este simpósio, pela graça de Deus, for abençoado por Ele, de tal maneira que nós possamos entender tudo o que vamos ouvir e aprender da palavra de Deus, aliado à prática, à piedade, não sermos só ouvintes, mas praticantes, e buscarmos com ansiedade esta piedade. Meus irmãos, Deus vai de fato operar uma restauração, uma reforma tão gloriosa, que eu tenho certeza que vai causar espécie. Não vamos ser mais os mesmos, e as nossas igrejas não serão ignoradas. Jesus Cristo se manifestará de modo vivo na vida de cada crente e no meio da congregação. E Deus será glorificado. E o que Ele tem para realizar nesse nosso tempo, Ele vai realizar. É o que eu mais anseio e desejo. Para que eu quero reforma? Que tipo de ostentação quero mostrar com isso? Que vaidade, que orgulho. Que adianta uma reforma ensimesmada? Não, eu quero uma reforma que produz em mim verdadeira piedade. A vida de Cristo, cada vez mais em mim e na sua igreja. De modo que Ele seja de fato glorificado. Então será reforma, será calvinismo. Então, de fato, vai valer a pena. Que Deus nos abençoe.